agradecemos aí a oportunidade novamente, a VF está sempre aberta a contribuir, agradecemos aí a participação de todos aí. Queria apresentar aí o Patrick, depois ele vai contribuir, depois da minha apresentação, um caso de aplicação de análise de árvore de falha, um projeto de logística, ok? Patrick. Prazer, pessoal, boa noite. Depois eu vou me apresentar melhor para vocês. Fabrício, aí da equipe VF. Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu trabalho aqui no comercial administrativo da VF, dou suporte aos consultores também, trabalho há 8 anos na empresa, vim do setor automobilístico e de eletrônicos, né? Trabalhei 12 anos aí pela indústria. E bem-vindos a todos. Daqui a pouco a gente vai começar e boa palestra para todo mundo aí. Nossa equipe aí também tem o Hertz, que vai estar coordenando aí as perguntas no chat, mas ele se apresenta aí. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu atuo na VF também junto com o Fabrício no comercial, né, a gente faz essa parte juntos. E eu vou estar aqui olhando o chat, né, então a gente pede que ao longo da palestra vocês mandem as perguntas ali, a gente pede até que mande o e-mail junto com a pergunta, para caso a gente não consiga responder aqui durante o evento, a gente manda por e-mail depois as respostas, tá? Então, fiquem à vontade, não fiquem acanhados, tá? Mandem as perguntas, a gente gosta muito de responder, isso dá uma dinâmica legal. Boa palestra para todos aí, obrigado. Bom, voltando aí, a gente já divulgou aí para o professor Reinaldo a íntegra do que eu vou apresentar aqui, certo? E depois ele vai repassar aí para vocês, caso alguém não tenha recebido, quiser entrar em contato com a gente, nós estamos à disposição. O material que o Patrick vai contribuir aí não vai ser disponibilizado, né, porque isso envolve a parte confidencial aí da empresa, mas ele vai apresentar aí uma contribuição, tá ok? Então, eu vou apresentar aqui sobre a metodologia Lean Six Sigma DMake, eu vou dar uma visão, né, uma visão geral da metodologia para vocês, ok? E depois esse material vai ser disponibilizado em PDF, aliás, já foi disponibilizado aí para o professor Reinaldo, aí, para ele passar para vocês, ok? Paulo, pode ir começando aí, tá? E aproveitando, viu, gente, as perguntas aí, depois das apresentações, podem mandar no chat aqui, tem um envelopinho aqui no canto superior direito, e a gente vai mandar alguns recados também, tá? Obrigado a todos aí. Bom, então temos aí essa contribuição aí para a FATEC, né, nós estamos aqui como convidados, e o tema, né, Lean Six Sigma e o processo de melhoria de resultado das empresas, né. E meu nome é Paulo César Ferreira Franco, eu sou formado em Engenharia Metalúrgica na Universidade Federal de Ouro Preto, e aqui o que a VF faz, né, eu sou diretor sócio dela, o Fabrício aí é um dos sócios, né? Então, a gente faz qualificação e suporte a projeto de melhoria com o uso da metodologia Lean Six Sigma, né? E a gente tem aí uma equipe de consultores com bastante conhecimento técnico e ampla experiência prática para a condução de melhorias e direcionamento à construção de resultados nas empresas. O que a gente faz, né? Nós somos especialista em métodos para ganhos perpetuados. A gente entra com conhecimento metodológico, alia o conhecimento aí de negócio da empresa. Isso faz toda a diferença. Então, já falei que sou formado em engenharia metalúrgica, tenho algumas certificações internacionais aí, da Sociedade Americana de Qualidade. Sou professor da disciplina Lean Six Sigma lá na USP de Lorena, tenho uma especialização Engenharia da Qualidade, eu contribuo lá com 100 horas em cada turma, quase equivalente a um Black Belt. Tive o primeiro contato com o Lean Six Sigma quando eu trabalhava na Alcan de Pindamonhangaba, agora Novelis, e também trabalhei na Votorantim Metais. A VF já tem 15 anos de atuação no mercado, em Lean Six Sigma e tudo aquilo que está diretamente associado, incluindo planejamento estratégico, Kaizen, né? Então, tem várias maneiras de contribuir. O que o Lean Six Sigma permite às empresas, né?
Quais são os pilares? Redução de custo, aumento de receita, inclusive aumentar vendas, né? Otimizar ativos, uma das maneiras aí poderia ser aumentar a eficácia global de equipamento, né, OE, e melhoria do fluxo de caixa. Isso pode ser reduzindo a inadimplência, mas pode ser, e é principalmente, reduzindo estoques, que aí tem uma componente forte aí do Lean. O que nós já contribuímos no mercado? Mais de 800 projetos de melhoria, nos mais variados segmentos de mercado, mais de 2.500 profissionais formados como Belt, né, Yellow, Green, Black, mais de 2.000 pessoas formadas em pós-graduação e especializações, a nossa consultoria, né, mais de 10.000 horas de consultoria e mais de 8.500 horas de qualificação. Tem aqui alguns exemplos, né, de clientes nossos, alguns atuando e outros que a gente já atuou, mas isso aí depois também vai estar disponibilizado para vocês. O que a gente tem constatado muito no mercado? Um único projeto de melhoria vai gerar aí de R$200 mil de ganho a R$1 milhão de ganho. Lógico, tem projetos que dá até mais de R$1 milhão de reais de ganho. O retorno sobre o investimento é sempre acima de 900% ao ano. Ou seja, você vai investir R$1, vai ter pelo menos 10 de retorno. Temos casos bem acima disso também. Os resultados, né, começam a ser capturados com 2 a 4 meses. E, logicamente, fazendo tudo direitinho, são perpetuáveis. Então, qual que vai ser a contribuição aqui? Uma breve introdução, depois falar das etapas da metodologia DMAIC, falar da estatística aliada na melhoria de processo, conceito de margem operacional e margem líquida, exemplos de projeto de melhoria do mundo real, um pouco também de retorno sobre o investimento, planos de ações, 5W2H, controles para perpetuar os ganhos e reduzir o risco, né, de perder tudo, e a perpetuação de ganhos. E tem aí uns anexos, são qualificações, né, que a VF Consultoria tem feito aí de Lean Six Sigma, apesar de ter um leque bastante grande para contribuir. A gente está falando aqui, o Lean nasceu como Lean Manufacturing, né, manufatura enxuta, lá no Japão, em 1896, na família Toyota, que era teares e tecidos. Por volta de 1935, criou-se a fábrica de carros Toyota. Então, quer dizer, o Lean tem aí 120 anos. O Six Sigma, do que a gente vai colocar aqui, ele foi criado em 1986 na Motorola. A combinação de Lean e Six Sigma começou lá nos Estados Unidos aí por volta de 2003 a 2005, e aqui no Brasil eu diria que foi em torno de 2008, 2009. Mas a VF, desde 2005, quando ela começou a jornada dela, já trabalhar direto aí com Lean combinado ao Six Sigma. Aqui tem o caminho das pedras DMAIC, né, que é a maneira como a VF entende que ajuda muito as empresas a obter esse retorno sobre o investimento sempre acima de 900% ao ano. Então, começa lá com um contrato de projeto, né, o que a empresa quer resolver, tem os indicadores de desempenho, KPIs, meta, ganhos, foco, equipe, prazo, aprovações, e depois tem a metodologia como um todo até chegar na etapa controlar, definir, medir, analisar, melhorar e controlar. O Patrick vai contribuir com essa parte aqui. Uma das ferramentas típicas da etapa analisar é o FTA, Full Tree Analysis, ou análise da árvore de falha. Então, o que a gente tem que ver? Eu tenho um processo, eu tenho entradas desse processo, eu tenho as saídas. Saídas é onde eu tenho os indicadores de desempenho. Tem indicador de desempenho que eu quero quanto maior, melhor. Por exemplo, aumentar vendas, aumentar rendimento de processo, aumentar uma eficácia global de equipamento. A maioria dos projetos de melhoria cai nessa categoria de quanto menor, melhor. Então, aqui você tem reduzir defeito, falha, erro, tempo médio de setup, perdas, consumo específico de energia elétrica, de gás natural, por exemplo, reduzir reclamação e devolução de cliente.
reduzir tempo de entrega. E aqui você tem os indicadores, quando eu tenho uma faixa, eu quero reduzir. Tipicamente aqui, quando eu quero aumentar CPK, PPK, quero reduzir sobrepeso, sobrevolume, por exemplo. Então, todo processo pode ser medido. Tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Logo, tudo pode ser melhorado, já que pode ser medido. Então, se você não tem controle das entradas do processo e nem sabe quais impactos influencia na saída, o que você pode esperar como resultado? É uma interrogação. Mas a metodologia nos leva a conhecer quais são as entradas que de fato impactam e influenciam no processo, e você tem que ter controle sobre essas entradas que impactam nas saídas para garantir as metas aqui dos seus indicadores de desempenho. Então, quando você tem isso, você vai estar sempre atendendo a meta, ou a especificação, requisitos ou atributos, e é previsível, ou seja, é o que a gente chama de processo robusto. Pode ser um processo comercial, um processo logístico, um processo de RH, um processo de meio ambiente, de saúde, segurança, como pode ser de manufatura, de PCP e por aí vai. Então, aqui tem uma tabela que ela tem aqui qual que é o nível de defeitos que uma empresa tem, né? E qual que é o nível sigma que essa empresa tem. Então, por exemplo, se você tem lá 6,7% de defeitos no seu processo, você é uma empresa 3 sigma. Se você quer chegar a 6 sigma, você tem que melhorar o seu processo quase 20.000 vezes. Se você já está num nível de 4 sigma, você teria 0,6% de defeito. É muito difícil isso aqui para um nível de Brasil, pelo que a gente tem aí. A própria Fiesp, né, ela fez aí que as empresas brasileiras estão aqui próximo de 3 sigma. Então, quer dizer, tem um campo muito grande aqui para a gente melhorar o processo e, logicamente, reduzir custos e perdas. Bom, aqui tem as etapas, assim, de uma maneira simples, né, mais simplificada. Na etapa definir lá do DMAIC, né, que é definir, medir, analisar, melhorar e controlar, qual projeto deve ser executado para melhorar a performance do negócio. Então, os processos têm que ser estratégicos, com elevado potencial de ganho financeiro, de significativa complexidade, ou seja, sem solução conhecida, e meta de melhoria bem desafiadora. Depois, na etapa medir, basicamente, você vai medir a performance atual do processo, quanto ela está gerando de defeito, falhas e as fontes de variação lá nas entradas do processo, e conhecer o nível sigma do processo inicialmente. Depois tem a etapa analisar, e aqui tem uma combinação de ferramentas qualitativas, por exemplo, FIMEA e FTA, e também você pode ter aqui ferramentas mais estatísticas que envolvam, por exemplo, teste de hipótese, correlação e regressão simples, correlação e regressão múltipla, planejamento de experimentos pode acontecer também, e na etapa melhorar, como o processo pode ser corrigido e melhorado, e as potenciais melhorias a serem executadas. Aqui vai ser muito forte, por exemplo, os planos de ação, vai ter muitos planos de ação gerados tanto dentro da etapa medir, como dentro da etapa analisar. Mas tem outras ferramentas também dentro da etapa melhorar. E no controlar, que às vezes as empresas deixam isso um pouco solto, né? E aí você perde todas as melhorias. Então, você tem que tomar um cuidado muito grande na perpetuação dos ganhos. A gente vai voltar nesse assunto mais à frente. Então, a estatística também está aí para ser aliada na melhoria dos processos. Teve um grande avanço da estatística a partir de 1950. Então, quer dizer, enquanto o Lean nasceu lá em 1896, a parte do Six Sigma ela se desenvolveu mais a partir de 1950, e principalmente a partir de 1986, quando foi considerado criado o Six Sigma lá na Motorola, nos Estados Unidos. Então, você tem processo para produzir produtos ou serviços, e você tem as estratégias aí do negócio para ser atendido. Então, a estatística tem que ser para ajudar a execução dos processos e
além da utilização de gráficos, né? Gráficos é apenas uma parte da estatística. O objetivo, por exemplo, de identificar e controlar os dados da empresa de forma fácil, identificar, encontrar soluções significativas para problemas mais complicados de gestão e conduzir projetos de melhoria com base na interpretação de dados. E a estatística, né, também é perfeitamente aplicável em áreas administrativas ou transacionais, tais como finança, logística, PCP, RH, laboratório, comercial, marketing, jurídico, né? A gente tem bastante vivência nisso também. Não vou entrar nos detalhes, né? Isso vai estar no material que está disponibilizado para vocês, mas aqui tem várias ferramentas estatísticas que a gente usa aí dentro do Six Sigma para combinar com aquelas ferramentas clássicas lá do Lean, né? Então, essa combinação Lean e Six Sigma potencializa a obtenção de resultados dentro das empresas. Aqui não vou entrar muito no detalhe do economês, né? Mas do lado esquerdo aí você tem o conceito de margem operacional e do lado direito aí você tem o conceito de margem líquida, né? Então, toda empresa tem um preço médio de venda, né? Lógico, ela tem diferentes produtos, diferentes tamanhos de clientes, diferentes preços praticados no mercado, e ela tem aqui desde folha de pagamento até o custo de produção, custos gerais e administrativos, e custo de vendas e marketing. E toda empresa paga imposto de renda. Então, se eu subtrair o preço médio de venda de todos esses custos, mais o imposto de renda, essa fração que sobra aqui é a margem líquida da empresa. E a gente tem que estar sempre trabalhando com os projetos de melhoria para aumentar a nossa margem líquida. Por exemplo, reais por quilo, reais por litro, por exemplo, reais por metro linear, reais por metro quadrado, não importa, né? Reais por unidade de serviço vendida, não importa. Aqui tem uma maneira, uma demonstração simplificada de resultados, né? Você tem lá receita do seu negócio, menos custo de bens vendidos, dá o que se chama margem de contribuição, menos despesa com vendas gerais e administrativas, tem margem operacional, tira despesa com juros, você tem lucro antes do imposto, pagou o imposto, tem o lucro líquido. Então, as empresas, né, mais avançadas, colocam belts aqui, né, os profissionais qualificados lá do Lean Six Sigma, para aumentar vendas. Belts nas áreas de manufatura e cadeia de suprimentos, para reduzir o custo de bens vendidos. E belts nas áreas de suporte, por exemplo, finança, RH, jurídico, PCP, para reduzir o custo aqui nas áreas de suporte. Tudo isso vai ajudar a melhorar o lucro líquido da empresa. E só uma visão, né? Você tem projetos de melhoria para aumentar receita ou vendas, né? Margem líquida, rendimento de processo, eficácia e desempenho operacional, OE, por exemplo, taxa de sucesso de negociações comerciais, por exemplo. E aqui, a maioria dos projetos de melhoria caem quando o verbo aqui é o reduzir, né? Perdas, falhas, erros, sobrevolume, sobrepeso, consumo específico de matérias-primas, consumo específico de energia elétrica, gás natural, óleo diesel e por aí vai. Inclusive acidentes e incidentes de trabalho. Ok? A maioria dos projetos de melhoria são na classe de reduzir. Aqui, só para exemplificar, a gente trouxe aqui um exemplo, né? Por exemplo, se o projeto de melhoria é reduzir custo em logística, então tem aqui, por exemplo, 13 indicadores de desempenho, né? O KPIs, Key Performance Indicator, típicos aí de um projeto de reduzir custos em logística. Então, você tem lá o custo logístico reais por mês, você tem lá fretes de emergência, quantidade de mês, por exemplo, frete de emergência reais mês, medido, né, unidade medida, por exemplo, muito comum aí, né, on time in full, que seria entrega no tempo certo e pedido completo, percentagem mês. Reclamações de atraso de entrega poderia ser outro KPI desse projeto de melhoria, e também, eventualmente, os custos de atraso de entrega, né, já que você às vezes paga um frete mais caro
para compensar aquilo que não foi entregue no combinado. Se você está num projeto de melhoria, de aumentar vendas, você poderia ter um KPI aí, por exemplo, do faturamento, reais mês, vendas, né, poderia ser toneladas mês, quilo mês, metro cúbico mês, unidades mês, ou metro linear por mês, o faturamento daquele produto, margem líquida, clientes ativos, clientes recuperados, clientes prospectados. Então, tem uma série de KPIs aí que você pode combinar aí para depois você constatar aquela melhoria e comprovar ela até sob o ponto de vista de teste de hipóteses lá na estatística. Aqui, né, num ambiente aí mais industrial, por exemplo, indicadores de desempenho aí para aumentar o OEE, eficácia global de equipamento. Eu tenho o OEE, né, que seria um carro-chefe aí, o KPI principal, mas eu tenho as componentes dele, o índice de disponibilidade, o índice de performance e o índice de qualidade. Poderia ter KPIs aí para perda de produtos, custo de perda de produto, embalagem do equipamento, produção do equipamento, e por aí, né? Perda financeira daqueles, específica também daquele equipamento. Bom, aqui falando um pouquinho, né, sobre retorno, sobre investimento, aqui é um simulador que a gente tem, mas ele se prova muito fiel lá no mundo real. Então, você tem aí, isso depende muito da quantidade de projetos de melhoria, quantidade de pessoas sendo qualificadas em Lean Six Sigma, se a localização da empresa, se envolve passagem aérea, se envolve hotéis, alimentação, tem tudo isso, mas sempre você vai ter um retorno sobre investimento aí acima de 10 para 1, né? Então, 10 para 1 dá os 900% que está ali do lado esquerdo aqui, ok? Mas a gente tem casos aqui até de 4.000%. Mas sendo bem conservador, no mínimo, você vai ter um retorno sobre investimento de 900% ao ano, se bem feito, né? Aqui vai ter vários planos de ação ao longo da metodologia, a gente usa a expressão 5W2H, porque está associada àquelas palavras em inglês, né? What, where, when, ok? How much, how. Então, seria o que, quem, quando, onde, como e por quê e quanto, ok? Então, você tem várias ferramentas, né, que geram um plano de ação. Se você usou um FINEA, pode ser uma fonte de plano de ação, um FTA, que até o Patrick vai estar contribuindo aí daqui a pouquinho, que gerou bastante lá. Mapa da análise estatística, que você tem várias possibilidades também. E, por exemplo, a análise de campo lá no Gemba, por exemplo, o próprio mapa da cadeia de valor do Lean, Spaghetti, de movimentos, né, avaliações de setup, projetos, experimentos, são fontes geradoras de planos de ação. Então, por exemplo, se você tem aqui uma referência, um baseline, e, por exemplo, você quer aumentar o OE, aumentar a venda, você tem aqui onde você quer fincar a sua bandeira aqui. Essa diferença de estar aqui ou estar aqui, ela vale muito dinheiro, né? Logicamente, quem faz essa conta aqui, transforma essa melhoria em dinheiro, é a empresa, né, a área de finanças ou controladoria da empresa. Então, é isso que vai dar aquele retorno sobre investimento lá, acima de 900% ao ano. Se você tivesse aqui um determinado indicador de desempenho que é diminuir, a questão aqui do cálculo financeiro é bem similar, da mesma forma. Aqui tem um modelo, né, que a gente tem praticado aí do plano de ações, e aqui, ó, muito importante, no final aqui, é o status desse plano de ação toda semana. O perigo do Lean Six Sigma ou de qualquer metodologia de alavancar resultado é a nossa capacidade de execução. Se a gente não estiver acompanhando isso aí semanalmente, pouca chance de obter os resultados aí que a gente deseja e são muito importantes para o sucesso do negócio. Então, esse aqui é o modelo, vai estar disponível aí para vocês. E os controles aqui para perpetuar o ganho, né? Então, tem uma hierarquia de controle aqui, ó. Você tem lá métodos, inspeção e teste, que às vezes eles são necessários, mas em si não garantem qualidade daquilo que está sendo produzido, tanto de produto ou de serviço. Lista de verificação, o famoso checklist, né? Que tem muito, infelizmente, tem muita desobediência. Procedimento, instruções de trabalho, e aqui começa a melhorar, né?
controle estatístico processo e nas entradas do processo. Análise dos efeitos e modos de falha, o FIMEA, manutenção preventiva, planejado e realizado, setup rápido, plano de controle, e os melhor do mundo, né? Prova de erro, POCA-IOQ, controle automático de processo e GDOCA. Quer dizer, quanto mais forte for o seu, mais robusto for o seu controle, mais tranquilo você vai estar na perpetuação de ganhos. E isso deve estar na gestão à vista, bem perto dos executantes, inclusive de áreas administrativas. Aqui é outra visão aqui da perpetuação de ganhos, ok? Da mesma forma, né, já comentamos um pouco. Aqui tem uns anexos, né, de qualificações típicas aí do Lean Six Sigma, que é a visão da VF, né? Tem aqui o Champion, que seria o patrocinador dos projetos de melhoria. Normalmente são coordenadores, gerentes, diretores e até donos ou acionistas aqui. O Yellow Belt aqui, que dentro do modelo presencial seriam 45 horas. Aqui do Green Belt, que dentro do modelo presencial seria 90 horas. E aqui o Black Belt, que dentro do modelo presencial seriam 135 horas. Pode ser feito upgrades, né, evolução de Yellow para Green e de Green para Black. À medida que você vai evoluindo aqui, vai tendo um pouco mais de ferramentas estatísticas e um pouco mais de ferramentas de Lean também. Mas a estrutura do Yellow Belt já garante aquele retorno sobre investimento acima de 900% ao ano. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem lá, por exemplo, dentro da etapa analisar, o Yellow Belt já vai ver FIMEA, vai ver FTA, por exemplo. Aqui dentro do analisar também, né, vai ver o Setup rápido, o SMED aqui, que é uma ferramenta típica do analisar. Então, aqui o Black Belt, logicamente, é mais completo, ok? E aqui no controlar, quer dizer, você já dá foco aqui em plano de controle, prova de erros, operação padrão, trabalho padronizado e controle estatístico do processo, já para um Yellow Belt. Lógico que para um Green tem mais controles e para o Black tem o pacote, digamos, de natureza completa, ok? Então era isso que eu tinha para apresentar aí, nessa primeira introdução. Agradeço muito a oportunidade aí, tenho os contatos aí, ok? Obrigado, Paulo. Antes aí, pode falar, desculpa. Não, só estava agradecendo, pode continuar. O Patrick, né, ele vai fazer uma contribuição, trazer uma contribuição, então ele vai falar do FTA. Às vezes ele é popularmente chamado aí de técnica dos 5 porquês, mas tem uns detalhes a mais que às vezes passa despercebido e faz toda a diferença. Então, depois que você faz toda a árvore de falha, você tem que validar de baixo para cima, né? Então, se acontecer isso aqui, acontece isso, acontece, e se acontece a falha topo lá. E depois, no último nível aqui também, tem que colocar uma legenda, né? Um retângulo verde não é causa, um triângulo invertido aqui, amarelo é dúvida, e é natural ter dúvida, e um losango vermelho é uma das causas. E, se é uma das causas, a equipe chega nesse consenso, tem que ter um plano de ação. Então, isso aí é uma breve introdução aí para contribuição aí do Patrick, ok? Boa noite novamente a todos, né, quem chegou depois aí. Então, vou me apresentar. Eu sou o Patrick, trabalho na Valfilme, na atual função de coordenador de logística, né? Estou há 10 anos nessa empresa. A Valfilme é uma indústria de embalagens plásticas flexíveis, tá? Então, a gente faz embalagem aí de vários tipos, vários segmentos, como, por exemplo, embalagem para carne, o stretch, que é o filme que faz a unitização das cargas, o shrink, né, que é o que embala também o PET, entre outras aí, embalagens plásticas flexíveis. No ano de 2017, a gente teve um projeto de Lean Six Sigma e Yellow Belt com a VF Consultoria, e na Valfilme foi implantado vários projetos. Um deles, né, que eu participei, foi o reduzir custos logísticos. Então, como o Paulo comentou com vocês, eu vou mostrar um pouco de um FTA que foi feito. Foram feitos vários, né? E esse FTA teve bastante resultado em um dos principais indicadores, que foi
o custo do estoque, a quantidade e o custo do estoque. Então, eu vou mostrar o FTA para vocês. Então, esse FTA, né, a causa dele foi o estoque cheio. Então, como o Paulo disse, né, nesse FTA a gente desmembrou em 3 porquês, né, em 3 linhas dos porquês. Então, indo da esquerda para a direita aí. O porquê do estoque cheio? A falha do FIFO, né, é um dos motivos. O porquê da falha do FIFO é funcionário experiente, inexperiente. Porquê do funcionário inexperiente? Porque ele não tinha conhecimento necessário ou por falta de habilidade. Então, na simbologia embaixo, o losango vermelho, a gente viu que realmente foi uma causa quando não tinha conhecimento necessário, e a falta de habilidade ficou na dúvida. Então, 5W2H foi feito só para a simbologia da causa. Um outro porquê da falha do FIFO é o material no corredor devido à falta de espaço. Então, o nosso estoque, nessa época, a gente trabalhava com estoque vertical, né, em prateleiras, e devido ao estoque cheio, ele ficou acima da capacidade de armazenagem, então o material acabava ficando no meio do corredor. E aí, com isso, o empreendedor não conseguia fazer o FIFO corretamente, né? E o porquê disso? Estoque cheio devido à queda de pedidos e porque era carregado material mais novo, material no corredor não possibilitando o FIFO. Um outro porquê do estoque cheio são os itens obsoletos. O porquê dos itens obsoletos? Porque o cliente deixa de comprar sem avisar. Por que ele deixava de comprar sem avisar? Porque não tinha contrato com esse cliente ou porque o comercial não acompanha o consumo do cliente. E, nesse caso, uma das causas foi a falta de acompanhamento do comercial, que também teve uma ação. Material vencido também é um dos porquês dos itens obsoletos, porque o cliente deixava de comprar ou porque tinha problema de qualidade. 2 porquês aí que ficaram na dúvida. Outro porquê do estoque cheio é a falha de programação. Porquê da falha de programação? A falta de forecast. Por que falta de forecast? Porque o comercial não acompanha ou porque a gente tinha uma previsão errada do cliente, né? E essas previsões realmente, né, nós como fornecedores, a gente depende do que o cliente faça de previsão para a gente, às vezes é um forecast anual, e aí quando isso não tem uma precisão, a gente acaba tendo essa falha de programação. Outro motivo, outro porquê da falha de programação é a diminuição de consumo. Por quê? Devido à substituição de consumo, que é a troca de item. Então, às vezes, o cliente usa um item e ele acaba mudando e a gente ainda tem estoque desse material. Ou porque simplesmente o cliente deixa de comprar. A gente também colocou como dúvida. E o outro porquê da falha de programação é a falha de programação, no caso operacional, né? Que é devido à falta de atenção ou o medo de faltar material. Então, é válido ressaltar que o estoque na Valfilme, nesse projeto, era um estoque com gestão de produção empurrada. Então, a gente fazia a programação do estoque conforme o histórico de venda dos clientes. Então, devido a isso, a gente tinha esse estoque cheio com esses porquês que a gente viu, esses motivos aí. O próximo slide, a gente vai ver a evolução do estoque de quando a gente começou o projeto e depois até o seu final. Então, em setembro de 2016, a gente tinha uma quantidade em toneladas de 3.400 toneladas de material, que é a soma do produto acabado e a matéria-prima, né? Aí está somando os dois. O baseline desse projeto foi feito de janeiro a julho de 2016, que foi uma média, né, de 3.665 toneladas. Então, em setembro, a gente começou aí com 3.400, e aí teve algumas oscilações aí no início, que chegou a ter mais de 4.000 toneladas em estoque. E aí, com o tempo, a gente foi reduzindo. A partir de fevereiro de 2017, a gente já conseguiu chegar na nossa meta, que tinha sido estipulada em 3.000 toneladas. Então, em fevereiro de 2017, a gente chegou em 2.800. E a partir daí, a gente foi reduzindo, e finalizou, né, até em agosto de 2017 com 2.300 toneladas.
No próximo slide, a gente vai conseguir ver melhor o baseline. Os dados são os mesmos, tá? Então, essa linha pontilhada primeiro é o baseline e a segunda é a meta. Então, a gente terminou o projeto bem dentro da meta, foi uma diminuição de 35% do estoque, e fazendo a valorização desse estoque, né, em reais, a gente teve uns ganhos realizados, que foi em fluxo de caixa, que ficou em mais de 6 milhões de reais. Porque esse estoque ele diminuiu como? Ele foi transformado em vendas, né? A gente deixava de produzir, obviamente, porém o que a gente ainda tinha de estoque foi vendido. Então, isso fez com que aumentasse o fluxo de caixa da empresa, e com esse fluxo de caixa a empresa pode fazer outro tipo de investimento, né? Comprar mais máquinas, ou fazer aplicações, e N motivos. Isso daí. Bom, então, obrigado aí pela contribuição do Patrick aí com a FTA, né? Um projeto de melhoria que teve ganhos aí na forma de fluxo de caixa, que é muito importante, né? Você devolver dinheiro para o caixa da empresa. E teve uma participação aí muito grande do Patrick, ele era o líder do projeto de melhoria, como Yellow Belt, mas tinha toda uma equipe, né, trabalhando junto com ele aí. O ganho nunca é de uma pessoa só, é sempre de uma boa equipe, né? A equipe é que faz toda a diferença. Então, agora o Regis vai estar coordenando aí o perguntas e respostas, né? Eu já vi que tem algumas perguntas colocadas aí no chat, e fiquem à vontade de colocar aí também. E seria bom até colocar o e-mail nas perguntas, caso não dê tempo, né, para a gente responder todas. Aí depois a gente responde aí pós-webinar aí, ok? Mas muito obrigado aí pelas contribuições. Ô, Paulo e Patrick, eu vou atender. Vou atender aí, desculpa, professor Reinaldo, ter te cortado aí. Eu vou atender um pedido do senhor, inclusive, né? O professor Reinaldo pediu para a gente comentar um pouco. Foi até uma pergunta do pessoal da palestra da manhã sobre a diferença, né, entre o DMake e o PDCA, onde eles se falam ou onde eles não se falam, né? Comentar um pouco sobre isso daí, atendendo um pedido do professor aí. Então tá, vou tentar contribuir aí. Bom, é uma pergunta bem recorrente aí, PDCA. Eu trabalhei com PDCA isso há muito tempo atrás, até 1980 aí, era bastante comum nas empresas isso, né? Então a gente tem que ter uma componente histórica das metodologias aí. O PDCA, bem da verdade, ele foi inventado em 1927 pelo Walter Scherhardt, né? Que trabalhava junto com o Denning lá na AT&T nos Estados Unidos. Então, ele, a bem da verdade, era PDSA, né? Na época o S era de stud, né? Estudar. Então, ele teve um ganho, ajudou muito aí a evolução das empresas, ok? Inclusive na Segunda Guerra Mundial, ok? Teve uma grande evolução da indústria como um todo, então ele ajudou muito. Agora, o que aconteceu por volta de 1950, né? Você teve lá a invenção dos computadores lá na IBM, né? Então, com a invenção dos computadores, a estatística teve assim, uma evolução extraordinariamente grande a partir de 1950. Então, o que veio acontecendo aí por volta de 1986, né? Aí começaram a entrar muito na estatística lá, o Juran, por exemplo, né? E tantos outros, Feigenbaum, outros gurus aí da qualidade, e aí trouxe um grande ganho da estatística, e começaram a ter softwares estatísticos também. Então, isso ajudou muito no desenvolvimento. Então, apesar de existir uma semelhança entre PDCA e DMake, o DMake é muito mais completo em termos de ferramentas. Mas o que é uma metodologia? É um caminho lógico, né? Você tem uma sequência lógica para usar as ferramentas que estruturam a metodologia. Assim como o Lean é um conjunto de ferramentas, ou seja, é também uma metodologia, o Six Sigma é uma metodologia, e a fusão do Six Sigma mais o Lean também é uma metodologia, um caminho lógico. Então,
essa sequência de ferramentas ajuda muito, né? Definir, medir, analisar, melhorar e controlar, ok? Então, tentei aí dar uma visão geral aí do PDCA, foi muito bom, não tem nada contra, trabalhei com isso, mas hoje o DMake é muito mais estruturado e pode gerar resultados muito melhores do que o tradicional PDCA, mas tem uma componente histórica que tem que ser considerada. Bom, eu espero que eu pronuncie o nome de forma correta, né? A Johanna fez a seguinte pergunta, né? Os programas de excelência operacional, ela até coloca aqui uma abreviação, né? OPEX, estão dentro da metodologia Lean ou eles utilizam o Lean como ferramenta? Essa é a pergunta dela. Vou tentar contribuir também. Quer dizer, excelência operacional é uma coisa muito ampla, né? Tem empresas que têm modelo TPM, né? Que migrou agora mais recentemente para WCM, né? Ou manufatura classe mundial, né? Que era o antigo Total Product Maintenance, ou manutenção produtiva total. Então, tem modelos só de Lean, tem modelos só de Six Sigma. Então, todos eles, bem aplicados, dá resultado. Agora, a grande dificuldade de qualquer modelo de gestão é o controlar. E isso eu diria que essa combinação Lean mais Six Sigma, ela é quase que invencível. Porque você pega lá no controlar do Lean, você tem lá trabalho padronizado, operação padrão, tem lá setup rápido, SMED, então você tem lá, você tem o REI de 1K, você tem JDoca do Lean, e aí você combina isso com um plano de controle, né, do Six Sigma, e isso dá um poder de robustez nos controles muito, mas muito importante. Então, digamos, você conseguiu um ganho lá de R$1 milhão num projeto de melhoria, igual o Patrick aí comentou, né? 6,3 milhões de reais em redução de estoque. Você vai querer perder isso ou você quer manter isso para o seu negócio? Então, eu diria, né? Não é que eu trabalho com isso, mas na minha visão, essa combinação Lean mais Six Sigma é muito poderosa, principalmente na etapa controlar, onde a maioria das empresas enfrentam dificuldades. Patrick, quer contribuir com alguma visão sobre isso? Não, acho que o Paulo falou bem. Isso. A união dos dois faz toda a diferença para as empresas. Sem dúvida. E aí, pegando o gancho, né, dessa questão da importância e do impacto do Lean, o João Pedro, ele faz a seguinte pergunta, né? Com toda a melhoria em relação à parte tecnológica e aprimoramento, na verdade, né, devido a todas essas tecnologias que a gente tem, como que o Lean se encaixa, né? Como é que ele evolui dentro dessas... vai ficar até redundante, né? Mas como que o Lean atua dentro dessas evoluções tão grandes, falando de tecnologia? E uma segunda pergunta, e quais as ferramentas, né, do Lean já tem utilizado para cada vez mais gerar melhorias, mesmo com todo o avanço tecnológico? Então, aqui a pergunta dele tem uma relação assim, né? Como que o Lean vem se adaptando, o Lean junto com o Six Sigma, a tudo isso que é tecnológico, todas essas ferramentas mais tecnológicas, e se isso ainda entra em confronto, ou se fala bem, né, vamos dizer assim, se completam. Eu queria até aproveitar, né, o professor Reinaldo aí, que é um grande especialista de Lean, se ele quer primeiro dar a contribuição dele, né? Ele também é um grande especialista aí. Não, mas depois eu posso... Pode ficar à vontade, Paulo. Eu agradeço aí a oportunidade, mas pode ficar à vontade. Só complementando aí o motivo, é que eu também estudei no Japão, eu fui para o Japão na década de 90, exatamente estudar a parte da sistema Toyota de produção. Foi um pouco antes de começar o Lean, né? O Lean começou na sequência. Mas fica à vontade, Paulo, por favor, dê a sua contribuição aí, que acho que fica mais... Você tem uma vasta experiência, principalmente nesse link com Six Sigma. Ok. Não, logicamente, né, o mundo está avançando muito, controle automático de processo, né? Aí tem a famosa indústria
4.0, a gente já vê isso, eu já vi clientes aí que até para você atravessar ir de uma área para outra, né, você tem que apertar botão para você cruzar, né? A empilhadeira toda automatizada, ela tem preferência em relação ao ser humano. Então, isso está disseminando bastante a automatização, né? Lá no Lean, fala JIDOCA, né? Transferência de inteligência humana para a máquina, isso nasceu lá com a própria Toyota, lá em 1935, e sempre teve na veia do Lean, né? Essa automatização aí dos processos. Então, isso cada dia vai propagar mais, e, logicamente, tem um lado aí que é um pouco nocivo, principalmente aqui para o Brasil, é a competição disso com o nível de emprego do país, né? Mas que é um caminho sem volta, sem dúvida que é. Agora, independente da evolução que vai ter aí na tecnologia, as empresas vão precisar de ajuda da estatística, né, e vai pedir ajuda lá ao Six Sigma, vai precisar melhorar o mapa da cadeia de valor, vai precisar melhorar os fluxos de processo, vai ter que reduzir estoque, consequentemente, isso aí vai permear as empresas, no meu entendimento, ainda por muito tempo. Eu não vejo uma solução assim mágica no curto espaço de tempo aí. Lógico, vai haver uma transformação muito grande aí, digamos, nos próximos 10 anos, mas o ser humano ainda vai estar trabalhando nas empresas e vai precisar de ajuda de estatística aí. Por exemplo, não tem ferramenta no Lean, digamos, para reduzir um sobrepeso e um sobrevolume. Isso você vai precisar sempre da ajuda da estatística. E essa ajuda da estatística vai vir do Six Sigma, né? Um pouco mais do Six Sigma. E aí não é que a gente está condenando o Lean. O Lean foi inventado em 1896. Na época, não tinha nem calculadora, não existia. A calculadora começou a acontecer por volta de 1960 também, ok? Então, as metodologias, né, elas estão aí para ajudar as empresas. Então, essa é a minha vivência e a minha visão. E a visão da VF. Não sei se o Patrick aí quer colocar alguma coisa do que está acontecendo dentro do grupo Valfilme aí de automatização, alguma coisa. Eu acredito que tudo, quando você usa um pouquinho de cada coisa, você acaba melhorando ainda mais, né? Então, seja o Lean, Six Sigma e as tecnologias novas, acho que um acaba complementando o outro. Então, unindo tudo aí, você vai tendo melhores resultados. Show de bola. Tem uma pergunta agora que é bem específica aí do DMake, né, das etapas. Foi a Johanna também que fez essa pergunta, achei bem interessante, que é o seguinte. Do DMake, né, a ordem, né, falando aí de metodologia, o definir, né, a primeiro e depois você vem o medir, né. A pergunta dela é o seguinte: por que a análise de cenário é realizada após a definição? Ela acredita que, assim, o correto não seria analisar a performance para aí sim definir aquilo que pode ser feito? Com isso, né, complementando a fala dela, isso não facilitaria, por exemplo, priorizar, né, ou definir melhor as prioridades, né, entendendo o que de fato poderia ser um problema, né? Aqui na VF a gente fala muito de dor, né? Como é que é isso, né? Por que o medir está depois do definir? Em resumo. Muito, muito legal a pergunta e agradecemos aí. Aparentemente, né, estaria correto dessa forma, mas o que a gente tem feito muito, a gente tem um modelo, tem uma lista dos potenciais projetos de melhoria. E o Regis até já comentou aí que seria lá as dores do negócio, né, onde o calo está apertando o negócio. Se você perguntar a cada gestor ou a cada gestora quais são os grandes incômodos de negócio que ela tem, então, se cada gestor, imagina que uma empresa aí tenha 12 gestores ou gestoras, se cada uma anotar ali, por exemplo, 2, você já vai ter uma pré-lista de 24, né, projetos de melhoria.
Aí depois, com a ajuda da área de finanças, você vai falar, ó, se a gente atingir a meta aqui, quanto que a gente vai ganhar de dinheiro aqui nisso aqui, ou deixar de perder dinheiro. Então, normalmente, os projetos de melhoria nascem dessa forma, né? Pelo bom senso aí, pelo conhecimento que tem. Então, isso não vejo problema, não. Agora, se você precisar refinar essa escolha, lá dentro, medir, você pode fazer Pareto lá dos principais problemas e atacar aqueles mais relevantes. Mas, via de regra, os donos, gestores, gestoras, já sabem as grandes dores do negócio. E isso já ajuda muito. Não vejo um conflito disso aí. É bem típico essa abordagem no Lean Six Sigma, ter essa sequência, definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Ok? Não sei, o Patrick, o professor Reinaldo, se quiser contribuir também. Isso aí. Não, foi bem, tá bem. Tranquilo. O Paulo, Paulo, professor Reinaldo e Patrick, tem uma pergunta aqui que eu acho que vai ser legal aí para a gente fechar esse assunto, né? O Luiz, ele faz a seguinte pergunta: projetos Lean Six Sigma conseguem ser feitos com metodologias ágeis, como o Scrum, por exemplo? Será que dá para casar o Lean com essas metodologias ágeis de alguma forma? Eu poderia dar uma contribuição aí. Não sei se... legal. Sim, daria. O Patrick falou, né, que a junção das metodologias podem ser úteis. E as metodologias ágeis, o Scrum, por exemplo, está sendo muito usado, veio da área de TI, e hoje está sendo muito usado em todas as áreas das organizações. E elas podem vir a contribuir, sim. Tá? Os processos dela não são, vamos dizer, não conflitam com o Lean e nem com o Six Sigma. Então, da mesma forma que o Lean e o Six Sigma se juntaram, poderia ter um projeto Lean Six Sigma com Scrum. Não vejo nenhum problema. Se você quiser contribuir com alguma coisa? Bom, a sua visão está correta. E o Scrum, né, ele é aqueles sprints, né, aquelas esticadas, né? Você vai definindo e vai corrigindo a rota ali de acordo com a necessidade. Então, ele tem essa característica, mas, por exemplo, quando você faz um evento Kaizen, ele é muito parecido com o Scrum, né? Ele tem uma similaridade, mas ele tem as suas aplicações específicas e, por exemplo, na Gerdau, que a gente tem trabalhando bastante aí, ele estava trabalhando também para algumas situações específicas com Scrum, com algumas situações específicas com Kaizen, com algumas situações específicas com Lean Six Sigma. Então, é tranquilo, pode fazer, dentro de determinadas condições, usar o Scrum combinado com o Lean Six Sigma. Vai potencializar. A questão que eu vejo é o seguinte: tudo aquilo que é bem feito e tem uma preocupação com controlar bastante robusta, vai dar certo. Tudo dá certo. Mas tudo também precisa de uma boa equipe também. E essa equipe tem que ser multifuncional, incluindo quem executa as atividades lá no Gemba, lá onde as coisas acontecem. Patrick, quer falar? Não. Tem uma pergunta aqui, que eu acho que é legal para o Patrick responder aí, que é uma pergunta do Fernando Diego. Eu acho que isso serve para todos os alunos aí, principalmente aqueles que estão atuando com logística, mas não só com logística, né? Isso serve para todos, né? O Fernando pergunta assim, ó: o quanto pode ajudar um curso de Lean Six Sigma para quem escolheu ou está na área de logística? O quanto que o Lean pode ajudar quem escolheu essa área e essa profissão para seguir? O que eu acho mais impactante nisso, Fernando, o que o Lean pode nos ajudar é na famosa mudança de paradigma, né? Porque até no projeto que a gente fez na Valfilme, no início o Paulo chegou e disse que a gente tinha que ter pelo menos 100 ações, né? 100 potenciais problemas que a gente tinha que achar em todo o projeto. No início a gente assustou, né? Como que eu vou conseguir 100 ações, né? 100 motivos para ter ação?
E aí, no final, a gente já estava com 300, sabe? Então, isso foi durante o projeto, porém, a partir disso, a gente teve uma mudança de cultura de todos. Como o Paulo também comentou, não foi só eu, né? Não foi só a minha equipe, mas vários setores estavam unidos nesse projeto. Então, muita gente teve essa mudança de paradigma, sabe? Às vezes achava que não dava, e aí, com o tempo, viu que era possível. E uma outra coisa também é a perpetuação dos resultados, né? Com o Lean, você não só consegue atingir os resultados de um indicador, uma meta, mas você consegue criar controles, operações padrões, meios que você vai garantir que esses resultados perpetuem, né, durante os próximos meses. Então, não adianta você atingir a meta hoje e daqui algum tempo isso se perder. Então, eu acho que é o que mais eu vejo na logística que pode nos ajudar. Paulo quer contribuir, Paulo? A visão que a gente tem é o seguinte: em qualquer local é possível aplicar o Lean Six Sigma em qualquer empresa. Lá na Valfilme tinha um projeto que era aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas. Não teve ganho financeiro, não tinha como quantificar, mas isso ajudou os outros projetos de melhoria, né? Tinha um que era reduzir o custo produtivo e tinha um outro projeto que era reduzir reclamação e devolução de cliente. Então, isso ajudou muito, e hoje a área de RH lá da planta P3, onde era o Patrick trabalhava na época, hoje está na planta P2, e isso foi disseminado para todo o grupo, aquele embrião que foi criado na área de RH. Então, a gente já trabalhou bastante, por exemplo, em área jurídica, em área de finanças, reduzir inadimplência. Imagina quanto é difícil reduzir inadimplência no segmento privado. E sem imaginar no segmento público, inadimplência, um pouco mais complicado. E a gente tem casos bastante interessantes de sucesso de reduzir inadimplência. Tem também casos de sucesso em área, por exemplo, de meio ambiente, né? Reduzir lá o DBO, né, DQO, aqueles conceitos lá de área de meio ambiente. Reduzir acidentes, incidentes de trabalho. Então, tudo aquilo que é possível medir, é possível melhorar. Então, tendo os indicadores de desempenho e aquilo sendo estratégico para o negócio, ou tendo um elevado potencial de ganho financeiro, e é sempre bom que seja sem solução conhecida, ou seja, significativa complexidade e meta de melhoria bem desafiadora. O caso aí que o Patrick colocou, era reduzir 30% em estoque. Reduziu muito mais do que isso. Reduziu praticamente 70% os estoques. E Ô, Paulo, início, não acreditava, né? Contribuindo a outros exemplos também, tratamento de água, né, fluentes, né, parte de tecnologia, manutenção de maquininhas de meios de pagamento, né, a gente atua na GetNet, RH, laboratório, então é bem amplo, tá, pessoal? Uma boa pergunta, obrigado aí. Pessoal, a gente já está até aí passando um pouquinho, mas tem uma pergunta muito legal aqui, se o professor Reinaldo dessa mais uns 5 minutinhos aí de canja para a gente, né, para fazer essa pergunta, que tem muita relação com essas últimas falas, e eu acho que fecha aí o assunto que tem a ver com cultura dentro das empresas. A gente pode uns 5 minutinhos aí, professor? Pode fazer a pergunta. Tá legal. Obrigado. O Rodrigo Moraes, ele faz a seguinte pergunta, né? Um dos grandes desafios das empresas é a conexão entre os setores, né? E a construção de equipes multidisciplinares. E a pergunta dele é a seguinte, né? São duas perguntas, perdão. Como incentivar a mudança de cultura utilizando o Lean Six Sigma? E em que situações onde a grande maioria vem através da mudança cultural, na forma em que os operadores e colaboradores executam o trabalho? Então, fazendo um resumo da pergunta dele, basicamente assim, né? O Patrick falou aí das mudanças de paradigma, a gente já falou também do impacto na cultura da empresa. E como é que o Lean ajuda isso? A gente também falou ao longo da palestra sobre os ganhos não financeiros, né? Que são os ganhos qualitativos. Então, como o Lean ajuda e o quanto isso é importante
a perpetuação dos ganhos e as mudanças dentro da empresa, né? Falando de cultura, falando de pessoas e dessa integração. O próprio FTA é uma ferramenta de integração de equipes, né? Então, se vocês puderem falar disso para a gente fechar, eu acho que é legal, ficaria um bom raciocínio aí para o pessoal. Acho que o Patrick vivenciou bem isso, né? Ele viu os outros grupos trabalhando, ele teria muito a contribuir a visão dele. E como isso acontece dentro das empresas, como que as pessoas reagem de início, depois. Sim. Só a contribuição inicial, só reforçando, o Patrick, pessoal, ele é da área específica de logística, ele é da área de logística. Aquele trabalho que foi feito foi coordenado a partir da área de logística. Ok, Patrick? Ok, isso mesmo. Hoje eu sou da área de logística, eu estou diretamente com a expedição, o PCP, o almoxarifado, então é tudo que envolve o planejamento e movimentação dos materiais. Pela pergunta do Rodrigo, né, sendo bem prático, assim, direto na resposta, Rodrigo, uma coisa que acaba ajudando a você, pelo menos, ter o início de iniciar essa cultura, assim, né, de mudança, de pessoas que às vezes não vê que faz a diferença, né, pequenas mudanças que vão trazer grandes resultados. Uma coisa que faz diferença na prática é você ter um bom champion no projeto, sabe? Na nossa época, na Valfilme, o champion é o diretor industrial. Então, além do Paulo estar, né, junto com a gente durante o projeto, o champion sempre estava acompanhando. Então, a gente tinha reuniões semanais, onde ele acompanhava os resultados, e não só acompanhava, como cobrava também. Então, a gente fazia a reunião numa semana, e na próxima todo mundo já ficava preocupado em realmente fazer as ações, né, e buscar os resultados. E aí, isso semana, o projeto durou praticamente um ano, isso acabou fortalecendo a todos, né? E aí, como eu também já tinha dito, não foi apenas uma equipe, foi muitos setores. Então, não foi só o projeto de logística, teve RH, teve saque, teve produção. Então, estava todo mundo junto. E aí, né, pela sua pergunta, o champion foi algo que fez muita diferença por vir dar certo na Valfilme. Então, acho que de todas as pessoas que participaram desse projeto, acabaram sendo fortalecidas, não só durante o projeto, mas posterior a isso. Como o Paulo também comentou, na época eu trabalhava numa planta da Valfilme. Atualmente eu trabalho em outra. Quando eu iniciei nessa planta, eu cheguei com uma visão totalmente diferenciada, porque eu já tinha esse conhecimento do Lean, né, já tinha a vivência das ações que já tinham sido feitas na planta anterior. Então, nessa nova planta, em um ano, a gente também conseguiu alcançar muitos resultados de quem já estava há muito tempo, às vezes não tinha essa visão, porque ainda tinha, né, achava ainda que tal coisa tinha que ser, tal coisa não dava. Então, eu acho que é isso, respondendo essa pergunta. O Patrick já resumiu bastante aí, né, deu uma visão muito clara, mas é impressionante a mudança das pessoas com um programa bem feito de Lean Six Sigma. São o que a gente fala os ganhos intangíveis, né? Desenvolve lideranças, ele melhora o poder de análise crítica dos processos, indicador de desempenho. Então, você tem os ganhos financeiros, que são quantificáveis, mas tem os ganhos intangíveis, que são muito, mas muito relevantes mesmo. É uma mudança total e é muito prazeroso constatar isso acontecer dentro das empresas. Ok. Bem, eu fico contente, agradeço imensamente, Paulo e equipe, vocês estarem aqui até as quase 9 horas da noite aí, Paulo, Fabrício, Regis, o Patrick, para dedicando esse tempo aí para a gente poder, vamos dizer, evoluir aí profissionalmente, nós e os nossos alunos. Agradeço a todos que participaram, que estiveram aí presentes na apresentação, a todos os alunos, professores, os demais coordenadores, tá? E obrigado, gente, obrigado por tudo. Então, dou por encerrado aí a nossa palestra desse semestre, espero que a gente possa contribuir em outro momento. Tá? Muito obrigado aí a todos pela oportunidade, nós estamos aí, né, tem os nossos contatos aí, estamos aí abertos aí a conversar com quem desejar aí.
E estamos aí juntos aí, tá ok? Muito obrigado aí pela oportunidade. Também agradeço a todos, tá? Boa noite, obrigado pelo convite e obrigado por quem está aí participando com a gente, tá? Espero que tenha ajudado pelo menos um pouquinho.